Alô, alô, gente querida, gente boa. Estamos de volta na nossa sequência de Mateus, agora no capítulo 8, e eu quero já iniciar convidando você a convidar os amigos a lembrar, mas sabendo que nós estamos fazendo uma exposição em sequência, que começou no início de 2023, em Mateus, no capítulo 1, verso 1, e nos trouxe até agora ao capítulo 8. E hoje nós vamos pegar do verso 14 para frente. Mas eu disse introdutoriamente, desde terça-feira passada, aliás, de terça-feira desta semana, que o que nós víamos concluindo o chamado Sermão do Monte, ou os oráculos do Senhor, ou os ensinos dos princípios essenciais do que caracteriza o Evangelho de Cristo Jesus para mim, para você, para todos nós, que está muito bem definido em termos de natureza filosófica, de natureza ética, para desenvolver caráter, comportamento, resposta, compreensão, entendimento, cognitividade relacional, espiritual, desenvolvimento de uma espiritualidade de essência e não de artificialidades plásticas, compreendendo o significado de quem nós devemos ser, qual é a prosperidade que o Evangelho promete, que é a dos macários, dos prósperos espiritualmente, e o significado disso estabelecido, o que cria de caráter na gente, o gosto que nos traz, o sal que nos empresta de sabor na vida e o significado disso, a luz que nos penetra e de onde há uma fonte de refletor de graça a partir de nós, quando a gente se torna macário de Deus no Evangelho, e todo o resto do prosseguimento, de como nós estamos não debaixo da justiça imediata dos homens, muito menos das legislações dos legisladores religiosos, a começar de Moisés, a quem Jesus diz, em relação a quem Jesus fala, eu, porém, vos digo, e a abolição de tudo aquilo que no passado era caracterização da legislação mosaica a ser obedecida, em que em Jesus é radicalmente invertida. O primitivismo da idade da pedra da relação com Deus é substituído pelo tempo do Emanuel, pela presença da encarnação, do Deus conosco, não de tipos, nem de arquétipos, nem de simbolizações, mas da manifestação concreta, da expressão exata do ser de Deus, que está em Cristo Jesus, em quem habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e em quem a gente discerne e percebe a plenitude de Deus revelada, nele em quem todas as coisas subsistem. E é por causa disso que os princípios que ele ensina são colocados numa categoria absolutamente superior a tudo que tinha precedido, a qualquer forma de ensino anterior que caiu em estado de obsolescência. Eu já repeti isso diversas vezes, demonstrei, corroborei com Paulo, com textos das epístolas, como Jesus disse que veio cumprir a lei, que estava cumprida, está consumado, está pago, está resolvido, e a gente foi introduzido numa outra dimensão de percepção, de caminhada, de entendimento e de prática de vida, que é o Evangelho, que é, sendo o Evangelho, é também a mente de Cristo, é o modal da mente de Cristo plantada em mim. E cada princípio que eu obedeço são as realidades que se transformarão em sinapses espirituais, psíquicas, neurais, crescem para se transformar em realidades
de decisão, de escolha, de pensamento, que crescem para se transformar em sentimento, em afeição, em decisão, modelando o caráter da gente e produzindo um comportamento que carregue a imagem e semelhança do caráter de Cristo em nós, da mente de Cristo em nós. Isso é o Evangelho. Jesus vem ensinando como viver melhor, como não cair na asneira, no engano do falso profeta, do enganador, do mentiroso, da falsa profecia, das induções, sugestões variadas praticadas em nome de Deus, desviando em nome de Deus, e Jesus diz no próprio nome dele, como ele diz aqui em Mateus 7, naquele dia muitos virão e me dirão, Senhor, Senhor. Então ele está dizendo, eu vou ser muito usado, miseravelmente usado, no curso desse interregno, enquanto houver história antes da minha volta, eu vou ser horrorosamente usado, vai ser uma apostasia nojenta. E milhares e muitos vão entrar nessa. E muitos dos que se sentem donos de dentro, filhos do reino, gente da revelação, e poucos dentre eles entrarão pela porta estreita, pelo caminho estreito. A maioria deles ficará de fora. E muitos dos que eles dizem que estão fora, virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Muitos dos chamados alienados virão e entrarão e tomarão lugar à mesa do reino de Deus, de modo que o reino de Deus, conforme anunciado por Jesus no Evangelho, promove uma inversão de todas as coisas. Como diz o Evangelho de Lucas, Jesus falando, dizendo, ou não sabeis que aquilo que é elevado diante da significação dos homens é abominação diante de Deus na maioria esmagadora das vezes. Aquilo que os homens valorizam e louvam, em razão do que matam, roubam, enganam, ludibriam e produzem ilusões e miragens para os outros e para si mesmos, e que eles acham que são as coisas a serem demonstradas, visibilizadas, para Deus são horrendas, são as artificialidades hipócritas e mais nojentas, são verdadeiras abominações. E ele conclui dizendo, vocês têm que escolher sobre que fundamento vocês vão erguer a existência de vocês, porque a vida é inapelável, a existência é implacável. Ela traz consequências e são as mesmas para quem é bom, para quem é mau, para quem é justo, para quem é injusto, para quem pratica a equidade, para quem vive na iniquidade, para aquele que busca um coração separado da maldade, prezando uma mente limpa, um espírito de santidade em amor, tanto quanto para aqueles que vivem para a prática da maldade mais perversa. Todavia, o mesmo Deus que faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos, é também aquele que permite as mesmas coisas sobre bons e sobre maus, sobre joio e sobre trigo. Acontece sobre e para qualquer um, em relação a qualquer pessoa. Aí ele diz, os ventos são os mesmos, as tempestades, os tsunamis, os terremotos, os abalos, as forças da natureza, as calamidades sociais, os caprichos dos governantes, as variadas formas de maldade humana acontecem para todos os lados. Quando acontece sobre quem é mau, dá até um sentimento de justiça em quem assiste de longe. Mas a questão é que acontece também o tempo todo, tantos casuísmos fenomenológicos e naturais, tanto quanto as
exacerbações de poderes e de maldades de governantes e de déspotas, atingem também os bons, as pessoas melhores, os seres que estão buscando viver a melhor vida para eles mesmos e tentando facilitar o quanto podem a existência do próximo. Vem tudo para os mesmos, caem as mesmas chuvas, transbordam os mesmos rios, sopram os mesmos ventos, dão com ímpeto contra a existência da gente, e aí vai depender de onde você está fundamentado. Se você erigiu a sua existência na rocha da consciência do Evangelho, na prática do Evangelho pela fé, em obediência, que se efetua pela prática do amor, o tanto quanto se você erigiu a sua vida sobre a areia, sobre a existência pueril, sobre a vaidade, sobre a loucura, sobre o surto, sobre a ignorância deliberada, sobre a burrice contratada, e na maior de todas as expressões de estupidez, fazendo aquilo que é mal e depois esperando ter consequências boas, plantando espinheiros e depois indo buscar colher uvas ou figos, não vai acontecer nenhum milagre de favorecimento à sua manifestação de capricho, ainda que você diga: Senhor, Senhor, em teu nome, eu vivo para pregar o teu nome, para expulsar demônios, para fazer milagres, para profetizar. Se você não pratica o Evangelho, Jesus vai dizer: eu não sei quem você é, sai daqui, você está fora. Isso foi mais do que repetir. Aí eu disse que ele desceu do monte e que as multidões estavam perplexas depois daquele acampamento onde ele ensinou os oráculos para serem vividos e praticados por cada um de nós no interregno do espaço-tempo, no momento da nossa existência, entre o berço e a sepultura, para que nos tornemos herdeiros da eternidade, enquanto somos identificados no caminho da existência como filhos do nosso Pai Celeste. Porque, à semelhança do nosso Pai Celeste, pratiquemos as mesmas obras, os mesmos feitos, reproduzamos o mesmo amor, expressemos o mesmo caráter, vivamos a mesma ética de Deus, a ética do Pai no trato humano. E se assim vivermos, as consequências da vida, da existência, ainda serão identicamente as mesmas para uns e para outros. No entanto, quando a gente vive assim, a gente evita uma quantidade enorme de desnecessidades na vida da gente. E as multidões que ouviram aquilo tudo disseram: nós nunca ouvimos ninguém, nenhum mestre, nenhum rabino, nenhum professor, nenhum entendido, nenhum filósofo, ninguém jamais falou como esse homem. Ninguém. E ele não fala como os outros. Chegam aqui todos paramentados, vestidos, com vozes impostadas. Não é o jeito como eles falam em casa, nem no quarto, nem no banheiro, nem na intimidade, mas eles impostam. Eles têm toda uma presepada, uma prosopopeia, uma encenação de impressionabilidade, da ignorância. Ele não é assim. Ele fala em público do jeito que ele fala no privado, e ele fala com autenticidade, com naturalidade, com verdade. A vibração dele é totalmente a mesma e única e coerente. E ele encarna o que ele fala, a gente observa até nos gestos e nos modos, até na educação simples do trato dele, que o que ele está dizendo é o que vaza dele naturalmente. Por isso eles disseram, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, sobre as quais nós ficamos meses debruçados nelas, deixando as multidões maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os técnicos da Escritura, não como os intérpretes autorizados. E aí eu disse que uma vez que a gente aprende isso,
Não é para a gente viver no masturbatório do Sermão do Monte, declamando como poesia, dizendo, eu aprendi isso de cor. Não, é para praticar, ou então você está fora, mano. Jesus não propôs um concurso de poesia espiritual, é de espiritualidade para ser encarnada. Ele é espírito e verdade conforme o Pai. E é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, e se encarnou entre nós e praticou o verbo, que passa a ser uma encarnação absoluta nele. E é o que ele espera de nós, que na nossa relatividade, nós vivamos com a autoridade daqueles que, apesar da sua parcialidade, da sua relatividade, crescem todo dia em harmonização, em aprofundamento, em arraigamento da consciência do Evangelho, para que nós sejamos frutuosos no fruto do Espírito Santo brotando de nós, que é a única frutuosidade que agrada a Deus. O resto é só performaticidade e artificialidades totalmente dispensáveis, conforme repetido e cansativo e recorrentemente eu ensinei a vocês. Aí eu disse que, aprendendo isso, a gente tem que botar o pé no vale, como Jesus fez, desceu do monte. Tem hora para o silêncio, tem hora para existência semi-monástica ou monástica, tem hora para internalização, tem hora para quietude, tem um tempo para todas as coisas. E tem tempo de botar o pé no chão da estrada mesmo, para viver todas as implicações do significado de ser do Evangelho, de andar seguindo a Jesus e de sermos filhos do nosso Pai Celeste, manifestando a imagem e semelhança dele, não como formatação, que não existe em nenhuma perspectiva de configuração estético, material. Ser a imagem e semelhança dele é carregar o espírito, o caráter, o princípio, a mente, a interpretação, o olhar do Pai em nós, que é o olhar do Filho, apreendido por nós, e trazer isso para o vale, descer do monte. A reflexão continua a ser algo que eu faço enquanto ando, enquanto caminho, cada dia, cada hora. Agora, todavia, a gente aprende com Jesus que chega a hora, chega o tempo de patolar a mão, botar a mão na chaga do leproso. E foi quando a gente iniciou esse bloco que eu chamei de Jesus e o encontro com a calamidade humana. E a primeira calamidade humana que nós tratamos foi aquela do leproso, doente discriminado, da pessoa que é fruto de todo tipo de marginalização, de discriminação, considerada impura, considerada contagiosa, considerada perigosa e por isso apedrejável, e por isso precisava ser mantida numa distância muito, muito acentuada para não ter a menor chance de aproximação, de preferência que eles ficassem longe da vista e do evento no horizonte da história de quem quer que fosse, porque eram leprosos. E além do contágio, havia também a maldição sobre o leproso, que fazia com que a própria lepra fosse entendida e tratada como algo de contágio, de natureza espiritual. E para você ficar leproso é porque, de algum modo, você tinha praticado coisas horrendas para se tornar o herdeiro de um mal tão pavoroso, tão grande, naquela época tão indescritível e tão incomparável. Aí vem esse homem e se aproxima de Jesus porque viu que Jesus era diferente da religião, era diferente dos escribas, dos fariseus,
dos líderes, dos acadêmicos, de qualquer seita, de qualquer grupo, em relação a cuja gente ele jamais teria tido a coragem de se aproximar. Mas em relação a Jesus, ele tem a coragem. Ele vê, Jesus desceu do monte, as multidões o seguiram e eis que um leproso, tendo se aproximado, esse aqui é o grande milagre de coragem desse homem. É dizer, eu sei que não serei rejeitado, tem alguma coisa nele que não sabe rejeitar. E ele não me rejeitará. Não era fundado numa teologia, numa doutrinação, em repetições e reverberações, não. É uma intuição que ele segue com uma certeza enorme. Eu sei que nele não há rejeição. Por isso ele se aproxima, ele se curva, ele se ajoelha, ele adora e ele diz, eu sei, Senhor, que se quiseres, tu podes me purificar. E aí Jesus estende a mão antes de falar. Estende a mão. Ele não ama de palavras, ele ama de fato e de verdade. Primeiro vem os fatos e a verdade. É como o bom samaritano que não faz um discurso sobre o corpo caído entre Jerusalém e Jericó. Não, ele estende a mão e pega nas chagas. É o Espírito de Cristo. A ação precede o discurso. O movimento da solidariedade não precisa de sermão. A pregação dos atos prescinde as explicações informativas. E quando não prescinde, no entanto, todavia, precede as explicações informativas. Como Jesus ensina. O homem diz, se queres, ele não faz um discurso sobre a vontade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a eternidade dessa misericórdia que vem desde sempre. Não. Ele faz o que todos nós devemos aprender a fazer, porque assim como o Pai o enviou, assim também Ele nos envia para que a gente o repita, para que a gente o siga, para que a gente seja corpo dele, extensão dele, complemento dele na terra, no mundo, na história. Portanto, o que ele fez é o que eu devo fazer, que todos nós devemos fazer e aprender a fazer, estender a mão e tascar a mão, patolar a mão na marginalização declarada pela lei, pela religião, pelo supremacismo de quem quer que seja, pela superioridade satânica dos que separam o joio do trigo e designam alguns de antemão para as condenações mais perversas, e são esses mesmos que estão se autocondenando e carregando sua própria sentença, enquanto julgam e sentenciam os outros. Portanto, o que Jesus ensina é diametralmente oposto ao que os rabinos, professores, sacerdotes, pastores, ensinadores fazem. Eles falam, mas não fazem o ato de amor, de compaixão, de misericórdia, de bondade. Eles são precedidos dos seus ensinos pelos condicionamentos dos seus próprios preconceitos, admitidos e arraigados dentro deles. Aí vem Jesus e lida com a primeira calamidade humana assim que ele desce daquele acampamento. E é o leproso. E ele se suja no pus. Ele diz, eu quero, e demonstra que quer, e pega, que não faz acepção de pessoas. Não transforma aquilo numa propaganda. Não usa o leproso para atrair pessoas. Não contrata o leproso para ir na frente gritando, dizendo, olha, eu era todo podre de lepra, olha só como é que eu fiquei com uma pele de bundinha de criança, porque ele tocou em mim e me curou, dizendo, quero, fica limpo. Não. Ele diz, não diga a ninguém. Eu não preciso dessa propaganda, porque ela só atrai gente ruim. Só atrai interesseiros. Só atrai barganhentos. Só atrai quem quer fazer negócio com Deus. Só atrai quem quer trocar fetiche por cura.
Quem quer trocar frequência por intervenção divina só atrai aqueles que baixam o nível e colocam Deus no nível dos ídolos fetichizados, dos objetos paupérrimos de adoração material. Não. A ênfase não é essa, não é divulgação de milagres. Porque eu sei que por milagres milhares vêm. E por milhares pouquíssimos ficam. Pouquíssimos ficam. Eles lotam tão depressa quanto lotaram, eles esvaziam tudo, eles se tornam ex de tudo, eles não têm raiz de nada. Então Jesus diz ao leproso, olha, foi fabuloso, mas eu não preciso nem da tua propaganda. Aí, na sequência, a gente viu um outro ser que carregava estigmas, porque era um romano, um centurião. Essa ocorrência aqui acontece em Cafarnaum. Eis a razão pela qual as pessoas de Cafarnaum foram tão generosas com esse homem. Porque Cafarnaum era um lugar sem pedigree. Tinha uma sinagoga, tinha o rabino, tinha o chefe da sinagoga, que a gente sabe até o nome dele, que era Jairo, em cuja casa Jesus entrou, a cuja filha de 13 anos Jesus ressuscitou e curou. Tem gente que morava em Cafarnaum que a gente conhece, tem gente simples, gente de todas as partes à volta. Por isso, Cafarnaum era uma das principais cidades de Galil, que é o nome hebraico de Galileia, ou do Mar da Galileia. Galil significa círculo, e aquilo ali é um ovo de 22 quilômetros de extensão e 12 de largura, cercado de povos pagãos de todos os lados nos dias de Jesus, e hoje em dia também, mas nos dias de Jesus numa abundância enorme. Repetindo pela 12ª vez, era um lugar por onde passava a Via Maris com as caravanas. Então, ali era um lugar diferente, alternativo, um lugar muito menos religioso, muito menos sacal, muito menos chato, muito menos carregado daquele espírito de julgamento. Tanto é que todos os embates que você vê Jesus ter, quase todos, quando a gente chegar no verso 11, você vai entender por que eu disse quase todos. 10 e 11 e 12, aqui de Mateus. Mas praticamente todos os embates que Jesus tem em Cafarnaum é com gente que veio de Jerusalém para lá. São rabinos, fariseus, religiosos, teólogos, escribas, intérpretes autorizados que vão lá, como eles costumavam fazer, como Jesus denuncia, são capazes de rodar o mundo inteiro para ir encher o saco de alguém, para transformar alguém num filho do diabo pior do que eles ou igual a eles. Eles iam de Jerusalém para lá a pé para torrar a paciência divina de Deus encarnado em Cristo Jesus. E é por isso que Jesus preferiu ficar em Cafarnaum. E nem mesmo em Tiberíades, onde ele passa toda hora, mas é Cafarnaum onde ele mora, durante aquele período. E é de lá que ele arranca a maior parte dos seus discípulos, daquela região e daquelas imediações. Cafarnaum, Betsaida, Corazim, é de onde ele tira a maior parte daqueles que vêm a segui-lo, é gente da Galileia. Por isso os discípulos dele são apelidados em Jerusalém pelos que supostamente eram as autoridades religiosas de esses galileus. Ou como se diz no Evangelho de João, essa plebe que nada entende da lei, está em João 7. Era assim que os de Jerusalém designavam os demais, especialmente esses da Galileia, onde Jesus preferiu ficar, onde ele se sentia melhor. E esse centurião, todavia, se não morasse em Cafarnaum, eu lhes digo, em Jerusalém ele não ia ter tido vida fácil.
não iria haver provavelmente nenhum sacerdote para interceder por ele, nenhum rabino, ninguém amigo dele, nenhuma comunidade imediata dizendo: esse cara é bom, esse cara é digno, esse cara ajuda a gente, esse cara é do bem. Não. Cafarnaum havia essas pessoas e existia esse homem, com essa atitude que a gente viu aqui, não com minúcias, mas com detalhes suficientes para todo mundo que estava aqui me ouvindo, e quem não ouviu precisa voltar para ouvir, para entender. Essa maravilha que deixou Jesus em estado de perplexidade, de admiração, dizendo: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em todo Israel eu encontrei ninguém que tenha uma fé semelhante em qualidade a desse pagão centurião romano. Então é Jesus e o encontro com a calamidade da discriminação. Não é tão grave quanto a marginalização do leproso, mas é uma calamidade de discriminação de natureza político-ideológica. Havia pessoas de outros grupos humanos que, vendo Jesus com toda aquela amabilidade, com toda aquela expressão de perplexidade em relação à resposta de fé do centurião, que não entenderia jamais, que diria: esse cara não é profeta, não é um homem de Deus. Olha como ele acolhe, inclusive, os opressores, o líder local das forças de ocupação, que já estão presentes aqui entre nós há mais de 40 anos, pelo menos há 60 anos nos oprimindo para todo lado, levantando cruzes e matando. Esse cara aqui é diferente dos outros, mas ele faz parte do mesmo contingente. Então essa desconfiança latente estava presente em muita gente que não se manifestou. Mas o homem era tão legal que os que conviveram mais de perto com ele sabiam que ele era um homem bom e digno. E Jesus discerniu nele muito mais do que bondade e dignidade. Ele encontrou no homem uma fé que ele não tinha visto nada semelhante em Israel. Nos dias dele, na geração dele, não conheceu ninguém como esse homem. E aí é quando ele diz, ele já tinha dito aqui no Sermão do Monte que a porta é estreita, o caminho é estreito, falando para discípulos e para uma multidão que queria ser discípulo. Esforçai-vos por entrar, porque muitos tentarão e não entrarão. Então, para esses que têm toda a informação, como eu disse anteontem, a porta é estreita, o caminho é estreito. Agora, para esses como o centurião, que não tinham nenhuma informação, nenhuma doutrinação, nenhum conhecimento, Jesus não diz poucos. Ele diz sempre, e nós vamos ver no curso da exposição de Mateus, ele usa a palavra antitética em relação a poucos. Ele usa muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa com aqueles que são os heróis patriarcais de vocês, Abraão, Isaac, Jacó, falando aos judeus supremacistas. Agora, os demais, que são os que se sentem de dentro, ficarão de fora. E o sentimento que haverá neles é praticamente indesignável, porque Jesus nem tenta explicar qual o significado do choro nem do ranger de dentes, conforme eu expliquei anteontem para quem estava aqui com a gente. Aí hoje a gente prossegue, e ele vai adiante, depois de curar o centurião. E o verso 14 diz: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, ou como diz em Marcos, no capítulo 1, do verso 20 ao verso 31, chegando à casa de Simão, e diz que ele chegou na presença de João, de Tiago, chegou com Simão, que era Pedro, e André, que era o irmão dele, chegou naquela casa, onde havia também a sogra dele, mostrando o tipo de família peculiar e característica de Cafarnaum, por exemplo, no primeiro século. Não havia o luxo de papai mora na vizinhança, minha sogra mora na outra casa, os meus amigos e irmãos também estão aqui, alguns quilômetros de distância.
não havia essa abundância nem essa cultura de proliferação de telhados. Frequentemente na mesma casa, e a gente tem uma leve suspeita, nada para ser cravado, como muita gente crava quando chega em Cafarnaum. Já começa pela Igreja Católica, que leva você para visitar a casa de Pedro. E que eu vou lá milhões de vezes, estou indo há décadas e décadas. Mas a primeira coisa que eu digo, olha, isso é só uma tradição, é só uma suposição. Pedro morava por aqui, em algum lugar. Agora, que esta aqui é a casa de Pedro é pura designação da tradição. Mas a quantidade de guias cristãos que chegam lá e dizem, olha, entra, aqui é a casa de Pedro. Foi aqui que Jesus fez isso e aquilo. Era aqui na porta que as multidões ficavam. Na realidade, entre a casa de Pedro e a porta da sinagoga de Cafarnaum há tão pouco espaço que cabe até muito pouca gente. Muito provavelmente as ocorrências que a gente ainda vai ler aqui têm acontecido na área mais ampla de Cafarnaum e não naquele miolinho, naquele downtown tão pequeno, tão espremido, tão de viela, tão minimalista, onde não cabia nem esse espremido todo. Mas Jesus chega com o Pedro, que era o dono da casa, com o irmão dele, André, com Tiago, com João. E aqui se diz que quando Jesus entra lá, disseram a ele que a sogra de Pedro estava lá, morava lá, estava na cama. Se ela estava lá e acamada com febre, é porque ela residia no lugar. Residia no lugar. E se ela não era viúva, se ela não fosse viúva, se ela não tiver sido, naquela ocasião, já uma viúva, o marido dela morava ali também. E os familiares da mulher de Pedro moravam ali também. Como acontece nas favelas, nos lugares da vida social de gente pobre, onde num lugar mínimo, que para uma família de classe média mora no máximo uma pessoa num quarto grande, cada um quer ter seu próprio quarto, e cada casal quer ter sua privacidade, ali no primeiro século em Cafarnaum, era um amontoado de gente num lugar muito pequeno. E Jesus ainda aceita se hospedar nesse lugar desconfortável. Provavelmente, Mateus, o Levi, o publicano que Jesus chamou posteriormente para segui-lo e se tornar um dos apóstolos, e a gente está lendo o Evangelho a Mateus atribuído, fosse um lugar muito mais confortável, porque ele era um dos homens mais ricos da região inteira, era o maioral dos cobradores de impostos. Mas Jesus ficou na casa simples, conforme ele ensina em Lucas 10, a não se ficar mudando de casa em casa. Onde houver um filho da paz que acolha vocês, permaneçam aí e não fiquem escolhendo residências melhores para lá e para cá, porque isso já é derrota total, já é sinal de um interesse perverso, já é demonstração de um olhar cobiçoso de outras coisas, de outros confortos, de outros interesses. Então, se vocês encontrarem um filho da paz, repousem aí nesse lugar, fiquem aí, é o que ele pratica, ele encarna tudo que ele ensinou. E é na casa de Pedro que ele está. E vem a ele, e diz aqui o fato de que o lugar é tão pequeno que ele entrou na casa. E se fosse aqui na minha casa, por exemplo, eu já não tenho mais sogra, já sou alguém naquela categoria de homens bem-aventurados, que são os que não têm mais sogra. E eu não posso corroborar isso. Eu tive... A minha primeira sogra foi uma criatura muito interessante, a respeito da qual e de quem eu tenho lembranças 3, 4, 5 vezes por semana acerca de como ela me deixou tantas memórias engraçadas na vida. Mas o lugar ali, se fosse aqui, eu estava dizendo, ela ia ter um quarto. E se Jesus chegasse aqui na minha casa, na sala,
a menos que ele usasse do seu conhecimento de intuição e de presciência e de paranormalidade e de percepção absolutamente extravagante para saber quem estava na casa, que espíritos estavam na casa. Se fosse depender da informação, provavelmente ele não soubesse que a minha sogra estaria lá em cima, num quarto, doente, ardendo em febre, com uma disenteria mortal. Mas ele viu. Era tão pequeno o lugar que ele entrou e viu. É desses lugares onde você bota o pé para dentro e a casa inteira já está devassada. Parece casa de solteiro americano nos Estados Unidos, que você bota o pé para dentro, você já vê a cozinha, vê o quarto, vê todas as subdivisões. O indivíduo tem que botar uma cortina ou alguma coisa, se ele quiser mais privacidade em outros ambientes. Pois bem, na casa de Pedro era assim, era quase uma kitnet de Cafarnaum. E Jesus entrou e viu a sogra de Pedro acamada, viu a mulher virada para a parede, gemendo, viu que ela estava mal. E deixa eu fazer uma explicação óbvia, para quem porventura não sabe o óbvio, mas preste atenção. Disenteria, naqueles dias, desarranjo intestinal, que hoje em dia é uma bobagem, a gente cura depois da penicilina, depois dos antibióticos, depois dos anti-inflamatórios, depois dos remédios e das medicinas para provocação de criação, de proliferação de entes necessários à vitalidade da nossa saúde intestinal, depois dos probióticos, que é o que a gente toma hoje quando está com diarreia, entra logo num probiótico. E se tiver alguma coisa gravosa, como uma febre, você vai a um médico. Mas se você estiver distante de qualquer medicina, você procura um anti-inflamatório ou, em último caso, um antibiótico para curar e um antitérmico para baixar a febre. E as consequências da sintomatologia diminuem-se imediatamente. Então, dizer, Jesus curou uma disenteria, para uma pessoa contemporânea, parece assim curar uma coisa de somenos. Mas a gente está falando de uma casa pobre, de uma família pobre, de uma mulher velha, e os velhos, como sempre, perdendo a utilidade, perdendo a capacidade de trabalho, com essa perda de funcionalidade, perdiam a importância. Se já não pudesse mais ajudar, socorrer, cuidar, propiciar, trazer algum benefício para o todo familiar sob cujo teto se habitava, era um peso morto. É só hoje em dia que você tem filho de 50 anos que nunca trabalhou e não quer trabalhar, que fica ocupando o lugar da tua casa, comendo a comida, bebendo a água, gastando a luz, dando trabalho, enchendo a paciência, mal educado, isso e aquilo, e a gente acha que faz parte do pacotão. Não faz, não. Faz parte da doença contemporânea, a qual nós fomos nos permitindo. Não é nem tanto ao mar, nem tanta terra, não é para... A pessoa envelheceu e perdeu a capacidade de utilidade e vir, portanto, a perder a importância? Não, isso é pecado. E também não pode ser como se tornou hoje em dia, onde parece que todo mundo já nasce com dívidas do mundo, com créditos no mundo, com a humanidade inteira devendo alguma coisa ao preguiçoso, que não quer se levantar, se dispor, se colocar, correr atrás, topar qualquer coisa, trabalhar, ajudar, trazer algum tipo de pão, de água, de alimento, de contribuição para o todo familiar. Pois bem, Jesus olha e viu. E aí dizem para ele, ela está com febre, com a disenteria há dias.
está definhando, está secando. A febre não passa. Eles não usavam as linguagens contemporâneas, tipo infecção intestinal. Não sabiam nem a causa do que tinha produzido aquilo, mas sabiam que era gravoso. E sabia que a continuidade daquilo mais um dia, 2 ou 3, podia matar a idosa. Mas foi Jesus que viu e andou na direção dela. Não tinha nem porta dividindo os quartos. Era no máximo um pano, como até hoje a gente encontra nas casas pobres. E Jesus entra e não pede licença nem a Pedro, nem a ninguém, nem a filha da mulher, nem a qualquer pessoa. Simplesmente entrou, pegou na mulher, sentiu o calor exacerbado da febre, viu a condição moribunda daquele ser humano idoso e expendable, dispensável para muita gente que já tinha dado tudo. E ele pega essa pessoa que pela idade, pelo sexo, pela doença, por todas as razões, era alguém que, perdendo o prazo de validade funcional e utilitária, perdia com isso também todo o seu valor, todo o seu significado, toda a sua importância. E ele olha para ela e empresta a ela o significado que ele emprestará depois a adolescentes, a jovens, a fortes, a pessoas poderosas, a ricos e a despojados. Ele trata sem acepção de pessoas. E ele a tomou pela mão. E eu gosto dessa palavra tomou. É soberana. E pega pela mão. A tomou pela mão. E quando ele pega a mulher pela mão, a febre... Ele pega e a febre... Ele pega e a febre sai. Porque ele não está só dizendo: amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem, não vos vingueis a vós mesmos, não lancei as vossas pérolas aos porcos, perdoai sempre, aprendam a orar com lucidez, não usem de vãs repetições, aprendam a ser bem-aventurados. Tudo isso tem que ganhar concreção, tem que se transformar em ato, em gesto, em movimento, em dinâmica, em ação, em prática, em compaixão, em misericórdia, em graça, em cura, em solidariedade curativa, misericordiosa, como ele fez com ela e fez com todos. Tomou-a pela mão e a febre a deixou imediatamente. Just like that, instantâneo. E ela se levantou. E interessante é que se diz, e passou a servi-los. E a palavra usada no original, especialmente em Marcos, a palavra usada é diaconia. Passou a diaconizá-los. Se tornou diácona de Jesus. Os diáconos de Jesus são todos aqueles que o servem com amor livre, voluntário e espontâneo. Não são ordenados numa congregação. São pessoas que tratam a vida com diaconia, com garçonalidade, porque a palavra significa garçom, servente. Quem traz o pão, a mesa, a água, a comida, providencia, arruma, facilita, puxa, faz ficar confortável. É isso que ela faz imediatamente, para vocês verem o espírito que essa mulher carrega. Ela só está acamada porque ela estava morrendo. Mas com saúde física, mesmo idosa, a senhora não sabia fazer outra coisa a não ser servir. Eu não estou aqui sentindo mais nada, tudo saiu, tudo foi embora. Houve um exorcismo da febre, da disenteria, da fraqueza, da morte, do estado moribundo. E eu, de repente, estou em pé, com vitalidade essencial.
E ela não precisa de instrução, ela se põe imediatamente a fazer o que era a vida dela. A vida dela era daquele jeito, era servir. E naquele dia que Jesus estava ali, mais especialmente ainda, ela faz isso. Esse é o terceiro encontro na sequência, depois do Sermão do Monte, de Jesus com a calamidade humana. Jesus com o idoso. A gente viu Jesus com o marginalizado leproso. E com aquilo que a lepra significa nos nossos dias, que foi a pergunta que eu deixei com você. A gente viu o encontro de Jesus com a calamidade ideológico, do preconceito político, das diferenças políticas, do desenvolvimento de hostilidades naturais em relação àquele que manda na gente sem a gente ter tido nenhum trato voluntário de escolha livre e democrática dele para ter ascendência sobre nós. Ao contrário, era uma imposição que vinha do tacão esmagador de César, o imperador, e o homem estava ali cumprindo ordens. E Jesus passa por cima de César, passa por cima de Roma, passa por cima do problema político, passa por cima da questão ideológica, passa por cima da diferença étnica, cultural, passa por cima das grandes diferenças religiosas, místicas, de concepção e de crença, que inevitavelmente o centurião tinha, porque ele não nasceu caindo de paraquedas em Cafarnaum. Ele teve uma história que o precedeu, com catequeses pagãs variadas, com as divindades diversas do panteão greco-romano ocupando a mente dele, e de repente tudo aquilo foi varrido quando ele viu que havia um amor presente maior do que todas as coisas que ele tinha conhecido. E pelo que ele tinha ficado absolutamente fascinado e entregue e confiante. E agora, em terceiro lugar, é a velha. É o leproso, marginalizado pela repugnância, é o centurião, que é filho da marginalização político-ideológica e militar, das discrepâncias do poder e do gap de poder entre ele e os demais na sociedade. E agora é a imprestabilidade da mulher velha, idosa, diarreica, febril, morrendo, sem funcionalidade, com o pé na cova. A quem Jesus restaura a dignidade, a saúde, a funcionalidade, a utilidade, o significado da vida dela, a põe em movimento, a diaconiza, a faz ter prazer do que ela mesma ainda pode produzir, independentemente da idade. É mais um encontro de Jesus com a calamidade humana, nos ensinando mais um princípio de como tratar e de como lidar com a calamidade humana. Então a gente chega até aqui lidando com a dor humana. Jesus sai do monte da reflexão e mergulha no atoleiro das calamidades. E nos dá exemplo de como o verdadeiro amor de Deus, sendo praticado com fé, que crê em milagre, que crê nos impossíveis, que crê na cura divina, que crê no poder da misericórdia, que crê no poder do ato solidário praticado em amor, que já carrega a energia salutar e curadora que emana, que vaza poder, como a gente vai ver um pouco mais adiante, desse espírito, dessas pessoas, dessas criaturas, vaza poder. Aí você diz, não, isso só acontecia com Jesus. Não, eu digo a você que não só com Jesus, vaza poder de quem quer que ande assim, quem quer que aprenda a viver assim, quem quer que aprenda a ser assim, e a praticar esse amor e esse espírito, de ti vai vazar poder, de mim vaza poder. Como eu já vi vazar tantas vezes, como eu vi vazar na vida do meu pai,
como eu vi vazar na vida de Paulo, que fazia uma oração por pessoas, mandavam lenços, objetos pessoais do indivíduo, Paulo orava e dizia, pode levar. E aí, essa psicometria, que é a terminologia técnica para designar o fenômeno, acontecia de maneira miraculosa, extraordinária, curando o indivíduo lá onde ele estava, por exemplo, em Éfeso. A mesma coisa com o próprio Paulo. Pediam objetos do uso pessoal dele. E Paulo, conquanto não desse ênfase nisso, não consagrasse pedras, nem a comida dele, nem o pão dele, nem a água dele, para dizer, levem essa água que está fluidificada pela minha oração, como fazem esses falsos profetas para você. Não, mas ele também entende a limitação das pessoas. Entende que ninguém larga a mente pagando do dia para a noite. E ele tem compaixão do limite desses indivíduos. E ele olha para a mãe angustiada, para o garoto perturbado porque o pai ficou doente em casa, para a esposa aflita que diz, meu marido está morrendo e se ele morrer nós vamos cair na miséria. E aí, dá alguma coisa tua para eu levar, já que ele não pode vir aqui. Aí Paulo dava. Dava um lenço, dava um avental, dava uma roupa, dava um pedaço de pano, dava qualquer coisa dele, dava com amor misericordioso. E Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, diz que inúmeras pessoas ficaram curadas assim. Embora isso seja uma coisa primitiva, mas para gente primitiva, frequentemente, sem industrialização, como você vê nos cultos industriais neopentecostais, mentirosos, que só estão querendo é grana na industrialização dos fetiches. Não era assim com Paulo, mas você vê com Pedro. Subindo o monte, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, diz que os doentes e paralíticos eram colocados no caminho de Pedro, nas horas que ele subia para orar no templo, para que pelo menos a sombra de Pedro, que já tinha se tornado uma pessoa espetacularizada pela graça de Deus, pelo carisma de Deus, pelo sobrenatural presente na vida dele, colocavam para que até a sombra de Pedro, passando sobre as pessoas, elas fossem curadas. E a gente vê Pedro chegando junto com João, em Atos 3, e olhando um homem paralítico, e observem o que ele diz, e vendo que o homem possuía fé para ser curado. Ele quer uma reciprocidade de resposta de fé, e viu que o indivíduo tinha fé, e disse, fica curado em nome de Jesus. Como Paulo vem a fazer depois, ou como depois é feito com aquele homem chamado Enéas, para quem se diz, Enéas, levanta-te, a tua fé te curou, porque ele era um homem de fé. Então esse encontro da fé de quem é o ente gerador e quem é o ente receptor, se espera a fé do ente gerador, desse capacitador de energias, desse capacitor de graça, e espera-se fé solidária, responsiva e capaz de apreender e captar e absorver a graça que nessa troca humana, que é completamente necessária muitas vezes. Presta atenção no que eu vou dizer. Como a gente encontra aqui em Marcos, no capítulo 6, lá em Jesus em Nazaré, quando se diz que lá ele não pôde curar muitos doentes, senão uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Porque a gente vai ver que a ênfase de Jesus na cura, na maioria das vezes, quando não havia um gesto simbólico a ser feito, quase sempre quando Jesus toca naqueles aos quais ele vai curar, é porque ele tem uma intenção simbólica, uma intenção arquetípica, uma intenção parabólica
no ato, no toque, no encostar, no patolar a mão, no levantar, isso e aquilo, quase sempre tem uma mensagem atrelada àquele resultado. Do contrário, na maioria das vezes se diz que meramente pela palavra, à distância, ele só declara: fiquem curados. E a multidão inteira começava a se perceber curada, meramente pela palavra, como a gente vai ver no verso 16, nesse próprio capítulo aqui. Então, em Nazaré, para curar alguns poucos, ele teve que impor as mãos, fazer uma transfusão de graça, de energia curadora, botando a mão dele na cabeça, porque a resistência, a blindagem, a dureza de coração, aquele sentimento de familiaridade blindante e empedernido na alma deles, os impedia de receberem graça livre, como tantos outros que não tinham a presunção de terem crescido ao lado de Jesus na mesma cidade onde ele foi educado, não tinham como resistência, mas em Nazaré eles ofereciam, e por isso, para curar alguns, ele teve que impor as mãos, e admirou-se da incredulidade deles, porque até lá, para curar alguns, ele teve que botar a mão na cabeça, fazer uma espécie de transfusão imediata, ao invés de curar diretamente e exclusivamente pela palavra. Porque quando se manda impor as mãos sobre as pessoas, não é só uma gestualização, existe uma efetiva ação real. Não é só simbolismo. É por isso que Paulo diz para não impor precipitadamente as mãos das pessoas, não se referindo à cura, mas se referindo, no caso, à ordenação de pessoas para, em nosso nome, nos representarem e assumirem um lugar de autoridade representativa que a gente possa enviar. Paulo diz a Timóteo: não te precipites, que não seja um jovenzinho neófito, deslumbrado, arrogante, impressionável, não faça isso. A juventude é surtável, é burra. Se os velhos surtam, imagina os jovens quando recebem poder ou autorização, como eles surtam com uma facilidade louca e se sentem entes grandiosos, porque alguém os ordenou a falar em nome de Deus. E quanto mais o tempo passa e eu vejo esses jovenzinhos, eu fui ordenado pastor garoto, mas eu era um homem velho de 80 anos, todo mundo se admirava da minha gravidade inegociável. Eu não brincava com ninguém, eu sou muito mais leve hoje, com quase 70, do que eu era com 19. Com 19, eu li o que Paulo disse a Timóteo: ninguém despreze a minha mocidade. Eu não deixei ninguém desprezar a minha mocidade. Ninguém tirou onda com a minha mocidade. E todo mundo, logo que me conhecesse, dizia: meu Deus, a tua gravidade parece a de um idoso carregado de toneladas de consciência. E eu dizia: mas é isso mesmo. E você não brinque pensando que é outra coisa, porque é isto que eu sou. E eu não tenho outra relação a oferecer a não ser essa. Quando eu tinha 18, 19, 20, eu só comecei a ficar mais leve depois dos 50 anos de idade, mas eu não brinquei de ser jovem com ninguém. E sempre achei que era uma precipitação ordenar certos garotos que você não podia dar um mínimo de privilégio a eles, que eles já surtaram. Como eu vi inúmeros que continuam surtados, gente a quem eu validei e que, em nome da minha validação, está surtada até o dia de hoje entre nós. E eu conheço muito bem, são dezenas e dezenas de pastores que começaram a andar comigo jovens, foram ficando velhos e continuam totalmente idiotados, porque se acostumaram mal desde a juventude. Então, voltando ao nosso tema, Jesus desce do monte e vai tocando na calamidade humana até que a gente chega no verso 16, depois da cura da idosa. O leproso, o objeto de discriminação política e ideológica, o centurião, e a velha desprezada e inútil. Aí o verso 16 diz: chegada a tarde, daquele mesmo dia, trouxeram-lhe muitos endemoninhados. E outra vez, desassocie
os endemoninhados do Evangelho, dessa corja de contratados, de sugestionados, de hipnotizados, de semi-hipnotizados, de histéricos, de estriônicos, que se autodesignam como possessos endemoninhados ou carregadores de encosto e são condicionados pelos líderes dessas religiões do negócio com o diabo e com o demônio, que é muito lucrativo. E tem muita gente que enxerga e só vê isso, e vê na TV, e vê nesses cultozinhos fajutos, e fica pensando que com Jesus era a mesma coisa. Endemoninhado com Jesus era um ser humano que estava carregado de espíritos malignos mesmo. Não era gente sugestionada, era gente sofrendo. Eram mentes ocupadas por mentes alienígenas que penetraram neles. Quando Jesus descreve o significado de um possesso, de um endemoninhado, ele compara uma casa ocupada por um valente bem armado, que fica dono daquela casa e leva aquele que é o dono da casa, o habitante da casa, à vida mais miserável possível, destruindo toda a autonomia, toda a autodeterminação, toda a capacidade de pensar por si mesmo, toda a liberdade de movimento, e faz do indivíduo um joguete, uma marionete de caprichos satânicos para lá e para cá, fazendo da vida dela totalmente inviável. E gente que falava as vozes do diabo, ficavam tão tomados que eram capazes de violências atrozes. Esses são os endemoninhados do Evangelho. São esses que vêm aqui, trouxeram-lhe muitos endemoninhados. Não é esse pessoalzinho aí, como eu disse anteontem, que sai no vamos sair e acabar com a palhaçada, não precisa nem mandar sair em nome de Jesus, porque é tudo mentira, tudo faz justiça. Só se criam lá. Na minha presença não aparecem esses demônios, vocês já notaram? Esses endemoninhados têm pavor de mim, porque eu vou fazê-los passar vergonha pública. Trouxeram-lhe muitos endemoninhados. E olha só o que se diz, presta atenção. Está prestando? Se diz, e ele, Jesus, meramente. Eu gosto da palavra meramente, porque reduz a uma insignificância, ao mero, ao básico, ao inexpressivo, àquilo que não tem nenhum acréscimo, nenhum ataviamento poderoso, que não cria nenhuma impressão especial. Não, é o mero, meramente isso. O que você está sentindo, Caio? Não, meramente uma sede simples. Você quer um garrafão? Não, metade de um copo d'água, meramente isso. Ele meramente com a palavra, com a fala, com a oralidade, com o verbo, com o desejo expresso. Diferentemente de como foi com o leproso que ele patolou a mão na chaga. Diferentemente do centurião, em relação a quem ele disse, eu irei até a casa dele curar o servo dele. Era um movimento, uma dinâmica, uma entrada, um toque, uma disposição de chegar, pegar, levantar e curar. Diferentemente da sogra de Pedro, aquele simplesmente pega pela mão e levanta, e ela fica curada. Aqui, nem isso. É o cair da tarde, milhares na porta de Cafarnaum, cuja palavra Cafarnaum significa casa de Naum, que deve ter sido um dos primeiros moradores da vila, e a cidade inteira que foi se construindo em volta, foi se construindo em torno do nome da casa de Naum. Virou a cidade de Naum, a aldeia de Naum, Cafarnaum. Mas ela começou com alguém. E é nesse lugar que meramente com a palavra Jesus expeliu os espíritos. Meramente com a palavra.
E não precisava gritar, pegar um megafone, demônio, eu ordeno, bate o pé, dá soco na mesa, ameaça. Quem não tem poder, grita. Quem não tem autoridade, esbraveja para enganar os circunstantes. Mas o demônio mesmo gargalha da palhaçada, quando é demônio de verdade. Ele, todavia, sem precisar de grito, não dizia então falando em alta voz. Você vê Jesus falar em alta voz em pouquíssimos momentos e ocorrências. Você vê em João 7 dizendo que no grande dia da festa ele se levantou, ergueu a voz e falou. Nas imediações do templo em Jerusalém, erguendo Jesus a voz, falou. Ou você vê em algumas poucas ocasiões, como na ressurreição de Lázaro, que estava morto há 4 dias, Jesus diz em voz alta, Lázaro, vem para fora, mas só fez aquilo e ele explica, inclusive a oração que ele fez, pedindo desculpas ao Pai por ter que orar ao Pai para ressuscitar Lázaro, que nem precisava orar. Ele disse, Pai, parêntese, antes de ressuscitar Lázaro, eu sei que tu sempre me ouve. Que era o que ele tinha dito. Orem a oração do Pai Nosso, sabendo que o vosso Pai Celeste sabe de antemão de tudo que vocês precisam, porque vocês estão orando muito mais para vocês se ouvirem, orando, e se lembrarem da fé expressa no pedido, do que para lembrar a Deus que não precisa de lembrança, Ele é. Deus é Pai nosso. E lá na tumba de Lázaro, ele pede desculpas pela oração. Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou falando assim em voz alta, por causa dessa multidão aqui presente, para que eles ouçam e vejam a relação de causa e efeito entre o meu pedido e o que vai acontecer agora. É só por isso que eu estou falando em voz alta, do contrário, o que Jesus está implicitamente dizendo é, se estivéssemos aqui só eu, Marta e Maria, e mais ninguém, eu não iria gritar nada nem falar nada, ia só dizer, removam a pedra. Ia dizer baixinho, Lázaro, tá bom meu filho, vem para fora. Ele só ergue a voz por causa dos outros, não é por causa do morto. Se gritar mais, o morto vai ouvir. O morto não vai ouvir nem que o mundo acabe, nem que uma explosão atômica aconteça dentro da tumba. E Jesus não grita nunca. Como diz aqui em Mateus 11, a gente vai chegar lá, na praça não se ouvia o grito da sua voz. Na praça não se ouvia o grito da sua voz. Quem quisesse ouvi-lo bem, se aproximasse. Porque ele não andava gritando para todo lado, nem chamando, tinha uma descrição divina natural na educação de Cristo manifestado em Jesus, que é a mesma educação divina que eu preciso aprender na vida e praticar na vida para ser parecido com Jesus. Ele expulsou os demônios todos, de todas as castas e naturezas. Vai chegar a hora em que você vai me perguntar aqui, Caio, quem são esses demônios? Aí eu vou te explicar, eventualmente, a origem desse contingente espiritual chamado de endemoninhados, ou de espíritos imundos, ou de espíritos malignos, ou até de legião, como no caso do Gadareno, meramente pela palavra. Fiquem livres, todos vocês, foi o que ele disse. Era gente caindo para lá, estribuchando para lá, revirando o olho, sem controle próprio, sem domínio do controle motor, falando palavrões que não queriam falar, blasfêmias que não queriam dizer.
com os olhos azorelhados para todos os lados, num azarolhamento total de descontrole, de agonia. E tem mais, eu que me acostumei a lidar com possessos encruados, deixa eu dizer a vocês, determinadas possessões, quando habitam uma pessoa por muito tempo, elas alteram tanto a química cerebral, a química orgânica, a química neural, a química do indivíduo, que alguns endemoninhados passam a exalar cheiro, como eu até o dia de hoje. Sinto cheiro quando é possessão demoníaca, eu sinto a nhaca. Tem ninguém sentindo em volta, mas Deus me deu a graça de sentir. Eu sinto, como eu sinto o cheiro de esquizofrenia, como eu sinto o cheiro de um monte de outras disfunções mentais prolongadas. Quando é recém-instalada, não, mas quando é prolongada, aquilo altera tanto a química orgânica, ganha somatização hormonal e de todas as outras naturezas químicas que exala. E agora eu estou falando de mim. Mas Jesus, imagina para ele, se eu que sou essa coisinha absolutamente de zeros, muito à esquerda de tudo que tem valor, tenho essa capacidade que eu fui desenvolvendo dos 18 anos para cá. Agora imagina esse, que é a plenitude da realidade mais absoluta do Pai. Meramente pela palavra, era um sussurro. Olha, falar já era demais, porque o apóstolo Paulo diz que Jesus, o Cristo, vai destruir o anticristo. Você lembra como, né? Pelo mero sopro da sua boca. E o anticristo evapora. Imagina esses demoninhos aqui. Meramente pela palavra, você pode ir, sai. Fica livre, todo mundo voltando ao normal, sem estardalhaço, sem espetaculosidade patética, sem nada disso. Meramente pela palavra, expeliu os espíritos imundos e curou todos, de todos os tipos de enfermidade. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versos 32, 33 e 34, tem algumas expressões de uma natureza particular. Deixa eu ver se eu acho aqui, que a minha Bíblia está soltando as páginas para todo lado. Marcos, eu quero que você veja aqui comigo essa mesma porção sendo descrita por Marcos no verso 32 do capítulo 1, quando ele diz: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos, endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta de Cafarnaum, e ele curou muitos doentes. Não curou a todos, mas curou a muitos. De toda sorte de enfermidade, não importava a natureza da doença, da enfermidade ou da condição mental, psíquica ou física. Também expeliu muitos demônios, não poucos, não lhes permitindo que falassem a sua identidade, porque eles bem sabiam quem Jesus era. E vejam outra vez essa não necessidade de publicidade nem de propaganda da parte dele. E diz aqui o texto de Mateus, no verso 17, que ele fez isso para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Isaías capítulo 53. Você lê Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, pois ele subia como um renovo brotando de uma terra seca. Olhámo-lo e aparentemente não havia nem beleza nem formosura.
mas ele estava designado para crescer e sair da sequidão de estio do mundo, para se tornar aquele que levaria sobre si, que tomaria sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, doenças, angústias, perturbações, desarranjos, toda a nossa dramaticidade calamitosa. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas enfermidades e toda a nossa condição de angustiosidade ele levou sobre si. Tomou ele mesmo as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, dizendo: eu quero, fica limpo, dizendo: eu vou curar, ou dizendo: seja feito conforme a tua fé, ou pegando pela mão e dizendo: está tudo certo agora, ou meramente pela palavra, dizendo: fiquem todos vocês curados. E na mesma hora tudo acontecia simplesmente pela palavra, porque ele é a encarnação do cumprimento da profecia de Isaías 53. E eu não tenho tempo dos teólogos para ficar fazendo a pergunta o que essa profecia significava nos dias de Isaías, para quem ouviu a profecia. Eu podia dar todas as respostas do mundo, porque eu já estudei todas essas variações, mas é tudo bobagem. No final, o que vale é o que está dito aqui. É que ele é o cumprimento disso aqui. E se para você ele não é o cumprimento disso aqui, feche o Novo Testamento e vá embora, cara, porque deu. E se você não tem fé nisso aqui, pare de pregar, pare de brincar, de ser instrutor do Evangelho, porque você é patético, meu filho, por mais culto que você tenha se tornado. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças sobre si. E o verso 18 diz: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou passar para outra margem, porque começou aqui uma outra etapa. Era o pessoal que agora que tinha vindo do monte com ele, das bem-aventuranças, estava assistindo essa multidão de curas e já tinham esquecido dos macários, do amor que perdoa, da não vingança, do sal da terra e da luz do mundo, do perdão, perdão e perdão, da graça, de amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem, de não nos vingarmos a nós mesmos. Tudo isso já tinha sido tirado da cabeça. Sai com uma rapidez enorme, aí o cara começa a dizer: eu quero é cura. Uma marquinha aqui, será que ele tira também? Aí começam os caprichos. A natureza humana é a mesma porcaria o tempo todo, de geração em geração. Aí quando Jesus viu que mal começou, e já havia claros indícios de corrupção da percepção, do significado e da importância da palavra sobre curas e milagres, da palavra acima de todas as outras decorrências dela, quando ele começou a perceber isso, ele disse: chegou a hora de começar a criar o primeiro funil. Mas eu vou deixar o funil para amanhã. Amanhã é sábado, mas como eu vou viajar domingo, o Caio virá para cá e às 10 horas da manhã nós vamos iniciar o Papo de Graça de amanhã. Eu vou prosseguir do verso 18 em diante. Hoje eu paro aqui, apenas dizendo para você que uma das implicações de você dizer que quer ser do Evangelho, que absorveu a mensagem de Jesus, que os oráculos do Senhor não serão desprezados na sua vida, ao contrário, você vai vivê-los, encarná-los, praticá-los e obedecê-los. Você entendeu que essa é a realidade precípua, que é a partir disso que se forja em nós, pela prática e pela obediência, a mente de Cristo e o caráter de Cristo e o comportamento de Cristo e o alinhamento em nós harmônico com tudo que seja concernente à saúde de Cristo Jesus se transferindo para nós
pela palavra e pela obediência ao Evangelho como prática cotidiana, logo depois de ter iniciado o processo de tocar na realidade, ele já começa a ver que é uma pendularização, que o eixo do significado, que tem na palavra do Evangelho a sua centralidade, o fiel da balança, começa a criar um pendor para a sobrenaturalidade como fim em si mesmo. E aí as multidões já não estão mais dizendo, fala-nos, que nós queremos te ouvir, nós queremos aprender mais, queremos praticar melhor, queremos discernir melhor. Não. Agora, se Jesus ficasse mudo e nunca mais falasse nada para ninguém, estava tudo bem para eles. Desde que dele continuasse a vazar poder. Desde que ele dissesse, tá bom, fica curado, e todo mundo ficasse, estava ótimo. Porque evangelho, para absorver, entender e praticar, é um grupo infinitamente pequeno, que de fato tem essa prioridade absolutizada no coração. Aqui mesmo entre nós. Por exemplo, se eu começasse a pregar todo dia sobre cura divina, e se todo dia eu dissesse, olha, escreva para mim que eu vou mandar para você um vidrinho de óleo ungido, que eu vou trazer de Israel e vou fluidificar, e para cada pessoa que me escreveu eu vou mandar um tubinho de óleo ungido. E você vai usar o meu óleo ungido que eu consagrei em Israel, no Monte Carmelo, ou no Monte Hermon, ou em Sião, ou em qualquer lugar. Escrevam, mandem para mim. Ia chover gente aqui. A audiência iria crescer absurdamente. Por que, desculpa a minha intimidade, porque você é assim por natureza? Porque você foi educado para ser esse pagãozinho cristão que não se emenda nunca, entendeu? Infelizmente, a maioria esmagadora é assim. Aí quando Jesus vê, isso é tudo que ele não gosta, é tudo que ele não quer. Aí ele estabelece a primeira filtragem. E você que vai acompanhar comigo isso até o fim do Evangelho de Mateus, vai ver quantos filtros Jesus criou. De vez em quando a coisa começa a crescer muito, aí ele joira. Ele pega e sacode na peneira e vê o que cai, o que sobra, o que tem valor, o que não é caroço, o que tem trigo, o que tem vida, o que tem alimento, o que tem significado, o que pode virar pão da vida, na vida da própria pessoa. Toda hora ele cria filtros, toda hora ele fecha e aperta o caminho, porque tudo que ele não está querendo é de uma multidão de alienados falando o nome dele supersticiosamente para todo lado, mas que não creem, não praticam, não vivem, não obedecem, não entendem, não sabem de fato quem ele é o tempo todo. Passam falando o nome dele, morrem invocando o nome dele, sem nunca terem compreendido o significado do Evangelho para si próprios. E é o que ele vai introduzir, esse filtro inicial do verso 18 em diante. Mas hoje eu paro aqui. E peço a ti, Jesus, que essa explicação de criança para crianças, que é a explicação que eu dou aos meus netos, tenha conseguido encontrar um lugar de guarida, de acolhimento, de pouso, de aconchego, de preferência, de significação ou de ressignificação na vida dessas pessoas que estão me ouvindo e que sem o convencimento, sem a ação poderosa do Espírito Santo, dando testemunho junto com o testemunho do Evangelho que eu estou dando aqui, se não houver essa corroboração e essa validação do Espírito,
vai entrar por um lado e sair pelo outro, e vai continuar todo mundo vivendo a mesma morte, a mesma mediocridade, a mesma existência sem significado, a mesma idiotice entre o berço e a sepultura. Por isso, também me salva de estar pregando em vão, gastando a minha vida em vão, ensinando em vão. Pelo amor do teu nome, separa alguns, pelo menos, para entenderem e para darem o fruto consequente do Evangelho nas suas vidas. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.